Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo, mais uma vez um culto digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que daí de onde você está, você pode nesse momento se reunir, se juntar a nós para juntos buscarmos adorar a Deus. É um prazer receber você mais uma vez. Quero, como de costume, convidar você a compartilhar o nosso vídeo aí para o máximo de amigos que puder. Você sabe que esse é um privilégio que a gente tem nesse ambiente virtual, de levar essa mensagem, compartilhar esse momento que a gente está vivendo com mais pessoas que talvez não poderiam estar na nossa igreja fisicamente. Então não deixe de mandar o vídeo para o máximo de pessoas que você puder, compartilhe, manda o link, que assim mais gente vai conhecer também da nossa igreja, mais gente vai conhecer mais da mensagem que a gente tem a compartilhar do nosso Cristo. Mas eu quero convidar você então a se juntar a nós no louvor. Já reúne quem está aí na sua casa, junta a família na frente da tela aí, para a gente poder entrar no espírito de adoração. Quero saudar o pessoal que está acompanhando a gente aqui nos bastidores hoje, Charles e Vitor, um feliz sábado para todos. E na música, que vai nos conduzir no louvor, nós teremos hoje Ralph e Elder, um feliz sábado para vocês. Vamos cantar. Muito bem, família reunida. Todos juntos, agora é hora de irmos a nossa voz ao Senhor e adorarmos a Ele. Senhor, nós te queremos cada vez mais, queremos buscar a Tua presença. Por isso, una sua voz aí junto com sua família e vamos juntos adorar o Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos mais a tua presença, Senhor, cada vez mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz.
voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Declare isso uma vez mais, cante. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Esse é o momento que nós temos separado para adoração a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Você já sabe como funciona? Aqui no canto da tela está aparecendo o link, onde você tem todas as informações sobre a doação, para que serve, como funciona e como fazer a doação. Mas aqui você também tem os dados bancários, caso você queira fazer a transferência bancária. Não deixe de adorar a Deus. Dízimos e ofertas têm que ver com reconhecimento da soberania divina, reconhecimento do sustento divino e também tem que ver com gratidão e fidelidade. Aproveite esse momento, adore a Deus com aquilo que Ele te deu. Não há outro Deus como o nosso Deus. Que Ele seja exaltado aí onde você estiver, na sua casa, na sua família, no meio de nós. Que Ele seja exaltado sempre. Vamos juntos declararmos isso. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja Deus, Ele é Senhor, Senhor de tudo. Um Deus tão cheio de graça, de amor. É esse mesmo Deus que nos convida agora a essa experiência de vivermos uma vida voltada para o centro da sua vontade. Que esse grande amor, que essa preciosa graça nos encontre uma vez mais nessa hora, também através dessa canção. Vamos juntos. Venho a ti, Jesus, quero renovar
ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Então ergue tua voz a Ele, cante isso. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Olha isso, cante. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos, em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Esse é o momento reservado que nós temos em nosso culto de adoração, para termos a oportunidade de buscar a Deus em oração. Esse é o momento de agradecermos, de externarmos aquilo que de fato está no fundo do nosso coração.
esse é o momento de você falar com Deus. Por isso a pergunta que eu tenho feito toda semana e faço para você novamente é: o que você tem a entregar nas mãos de Deus hoje? O que você gostaria de certificar de que Deus está no controle exatamente hoje? Eu quero te convidar a orar comigo, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu sei que você sempre me acompanha na oração, mas hoje em algum momento eu vou parar por alguns segundos, me silenciar, para que você possa falar com Deus aí onde você está. Para que Deus possa ouvir não só a sua vontade através de uma oração em conjunto, mas que de fato Ele possa ouvir a sua voz, a sua oração, o seu pedido e a sua gratidão. Você ora comigo? Santo Deus, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma semana de te buscarmos juntos, ainda que à distância. Obrigado porque virtualmente podemos nos encontrar nesse período e podemos agora como uma só voz te buscar em oração. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor é o Deus que cuida da nossa vida e a cada semana nós podemos te louvar pelo cuidado com a nossa saúde, com a proteção da nossa casa, com o sustento que o Senhor nos dá. E mesmo nos dias que parecem mais difíceis, no fim das contas, a gente sempre vê a Tua mão operando de maneira miraculosa. Obrigado pelo Teu cuidado, Tua companhia, Tua proteção. Senhor, são tantas coisas que nós temos a Te dizer, que hoje eu gostaria de me silenciar um pouco, para que o Senhor pudesse ouvir não só a minha voz, mas a voz daqueles que participam dessa oração comigo. Então, por favor, o Senhor que é poderoso para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que nesse momento o Senhor possa ouvir a oração que será feita do outro lado dessa tela. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos escuta, o Senhor se importa, o Senhor está nos abraçando nesse momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, é o capítulo que leremos hoje para abrir nossa reflexão. Hoje, na verdade, nós estamos iniciando uma nova série de estudos em nossa programação. Já te adianto para você se programar aí para nos acompanhar em todas as temáticas. Essa será uma série de 5 temas. Começaremos hoje e por 5 sábados estaremos falando sobre o assunto ou a série que tem como título Deuses Falsos. Deuses falsos. Na verdade, é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você e eu espero que de alguma maneira possa falar ao teu coração como falou ao meu. Sem mais delongas, te convido a abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, onde leremos o nosso verso principal, que já nos dará o norte do assunto que falaremos ao longo dessas próximas semanas. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Você faz uma oração comigo? Senhor Deus, nesse momento nós estamos lendo a Tua palavra, nesse momento nós abrimos a Bíblia Sagrada
porque nesse momento nós queremos ouvir tua voz. Que nesse momento toda e qualquer outra voz possa se calar para que apenas o som da tua boca possa chegar aos nossos ouvidos. Que nesse momento nós possamos claramente entender a tua vontade para a nossa vida e que possamos viver as transformações que o Senhor gostaria que vivêssemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O contexto do texto que lemos ele é bastante conhecido. Êxodo capítulo 20 nos conta dos 10 mandamentos, você conhece muito bem essa história. O que acontece é que um pouquinho antes disso, aliás, 2 meses antes, o povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito, caminharam pelo meio do deserto até chegarem nesse ponto auge da história. O final da jornada até a Terra Prometida ainda estava muito distante, mas é que o Monte Sinai, ele representa não apenas uma história importante, digamos assim, mas realmente representa um ponto auge, com o perdão da repetição, de toda a história do povo de Israel até a chegada na Terra Prometida. Foi ali que a aliança com Deus foi firmada, foi ali que os termos foram estabelecidos, foi ali que o pacto entre humano e divino foi tratado da maneira mais clara e direta possível. Mas tem um detalhe nessa história que muitas vezes passa desapercebido a uma leitura mais rápida, que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Você sabe que quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, ele coloca em 2 tábuas de pedra escritas, ou onde ele escreveu com o seu próprio dedo, e entrega a Moisés numa conversa particular. Mas a enunciação dos mandamentos não foi numa conversa privada. Você já se percebeu disso? Se você ler com atenção o capítulo 19, principalmente, e depois o capítulo 20, você vai perceber que o momento que Deus fala os 10 mandamentos, ele fala de maneira audível para todo o povo. Todo mundo estava escutando da voz de Deus. Essa não foi uma conversa só com Moisés. Essa foi uma declaração divina, pública. Todo o povo de Israel pôde ouvir o som que é emitido da boca de Deus. Você já imaginou que impressionante isso? O que a Bíblia registra para a gente é que esse momento foi tão surreal que o povo passou a temer pela sua própria vida. Foi por causa dessa fala de Deus que o povo solicita a Moisés que vá se encontrar particularmente com Deus, para que então ele pudesse traduzir a palavra, porque o povo de Israel não suporta ouvir esse som de tão sobrenatural, de tão sobre-humano que é a cena que está acontecendo. Mas o ponto importante aqui é que os 10 mandamentos eles representam os 10 pilares que sustentam a aliança entre Deus e o homem. Não é que os mandamentos são a aliança, mas eles são os 10 fundamentos. É o resumo dos valores que sustentam todo o pacto que estava sendo estabelecido naquele momento. Por isso que tem um lugar tão importante na história bíblica. Deus então inicia o seu pacto, Deus inicia a sua aliança com uma ordem expressa. Não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses diante de mim. Essa é a primeira ordem divina. E, aliás, é sobre justamente esse mandamento que nós vamos refletir ao longo desses 5 temas da série. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento tem que ver com adoração, fidelidade, exclusividade e intimidade. Para que a aliança entre Deus e o homem funcionasse, esses elementos precisavam ser preservados. Senão a coisa não funcionaria, não daria certo. E a gente percebe a importância desse ponto ser destacado por Deus quando a gente faz uma breve lembrança, lança um breve olhar sobre o contexto histórico que aquele povo vivia no momento que Deus entrega de maneira clara os mandamentos. É importante lembrarmos, aliás, é importante ter em mente ao longo de todo o estudo que nós estamos falando de uma cultura pluriteísta. Uma cultura pluriteísta. O que significa isso? Estamos falando de um contexto histórico onde havia uma diversidade de divindades muito grande. A sociedade como um todo naquele tempo era dividida em povos, não tanto em nações, no conceito que nós temos hoje, mas em tribos, clãs, uma espécie de família estendida. Essa era a realidade de cada um dos povos que são descritos ali no Antigo Testamento. Cada tribo funcionava de maneira individualizada, claro, e essa descentralização permitia adaptações e até mesmo sincretismos
que em alguns aspectos até lembram alguns fatores que a gente vive no contexto contemporâneo. Cada tribo possuía a sua forma de aproximação do divino. Cada tribo tinha não só a sua religião em si, mas a sua compreensão do que é a religião, por assim dizer. Vale lembrar que nesse tempo não haviam religiões sistematizadas, institucionalizadas, muito menos um sistema religioso que fosse transcultural. Cada tribo, cada povo tinha a sua forma de entender o que é Deus, como ele funciona e como o humano pode se achegar a ele. Por isso que nessa cultura a gente vê manifestações divinas muito diferentes. Mas tem um ponto que é mais importante para essa história. Num contexto descentralizado e pluriteísta, existe, como eu mencionei, uma mistura que acontece o tempo inteiro. Deixa eu te dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar claro o que eu estou querendo dizer da situação. Imagina que havia a tribo do João e a tribo da Maria. A tribo do João acreditava no Deus João. Já a tribo da Maria acreditava no Deus Maria. Qual que é o ponto fundamental aqui? O fato da tribo de João acreditar no Deus João não significa que eles não criam na existência ou na possibilidade da existência do Deus Maria. Assim como a tribo da Maria, ao acreditar no Deus Maria, não significa que eles descriam na possibilidade de existência do Deus João. O ponto que diferia cada uma das tribos é que a tribo de João acreditava que o Deus João era mais poderoso, era muito mais forte, era imbatível quando se comparava ao Deus Maria. E assim acontecia com o inverso. Deu para entender a lógica? Ou seja, o fato de uma tribo, um clã, uma família acreditar numa divindade não excluía necessariamente a existência do outro. Isso é muito claro na história bíblica. Se você reparar nas histórias do Antigo Testamento, você vai perceber que todos os povos que eram inimigos do povo de Israel, eles nunca negaram, ou na maioria dos casos, não negavam a existência do Deus de Israel. O ponto em xeque sempre era quem era mais poderoso. A discussão sempre era se o Deus de Israel tinha poder para vencer um rei, se o Deus de Israel tinha poder para vencer outra divindade, se o Deus de Israel tinha poder para proteger o seu povo. E não necessariamente a negação da existência desse outro Deus. E por que essa compreensão é importante? Porque quando o Deus de Israel aparece para o seu povo, ou o Deus de Abraão se manifesta para o seu povo, no seu pacto, na sua aliança, ele quebra completamente com essa lógica. Para o Deus de Israel, a possibilidade da existência de outros deuses é completamente descartada. Se você acredita no Deus de Abraão, é o que Deus diz, se você acredita em mim, que eu sou o seu Senhor, você não pode acreditar na possibilidade da existência de outros deuses. Porque eu não sou um Deus. Eu não sou o Deus mais forte. Eu não sou o Deus mais poderoso. Eu sou o único Deus. Surge então o conceito do monoteísmo, que é tão importante, tão fundamental às crenças do judaísmo, do Islã e mesmo do cristianismo. Existe apenas um único, grande e poderoso Deus. Automaticamente, todas as outras formas de crença já são consideradas como equivocadas, enganosas, falsas. Você percebe como Deus quebra com a lógica do contexto daquele tempo? Por isso que ele começa a aliança dizendo, você não pode ter outros deuses. No momento que você me serve, eu sou o seu único Deus. Eu não divido espaço com outros deuses. Comigo não é assim que funciona. Só que aqui a gente corre um risco muito grande, eu preciso destacar isso. Porque quando a gente lê esse mandamento e compreende esse contexto em que o povo estava inserido, a gente corre o risco de enxergar uma certa distância entre o mandamento e a nossa realidade atual. Como se, de alguma maneira, a gente tivesse superado o mandamento em si, o primeiro mandamento. O que eu quero dizer com isso? Pensa no nosso contexto. Eu sei que na internet a gente não sabe de onde você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui, a nossa Igreja Central Praia da Costa, no contexto brasileiro, capixaba, Canela Verde. Pensa na nossa realidade.
É muito incomum para o nosso contexto hoje nós encontrarmos pessoas que adoram mais de um tipo de Deus. Por exemplo, alguém que adora o Deus do cristianismo e ao mesmo tempo adora Brahma, que é um dos principais deuses do sistema do hinduísmo. É muito improvável a gente encontrar isso. Então parece que é um mandamento que não faz parte da nossa realidade. No Antigo Testamento se adorava Baal e o Deus Sol e tantas outras coisas, mas a gente não lida mais com isso. Será que a gente superou o mandamento do não terás outros deuses diante de mim? Eu estou dizendo que isso é um risco, porque quando a gente olha como funcionava essa forma de crença em outros deuses, nós vemos que esse é um engano muito perigoso, porque nós corremos sim o risco hoje de estarmos ainda, mesmo que dentro de uma igreja, quebrando esse mandamento. Deixa eu te explicar um pouquinho. Se nós voltarmos um pouquinho o olhar para como eram decididos, como eram escolhidos esses outros deuses, a gente percebe que o conceito de divindade que a Bíblia apresenta era muito mais amplo do que necessariamente uma entidade sobrenatural. Deixa eu contar uma história. Há alguns anos, há 2 anos mais ou menos, eu tive a oportunidade, junto com a Amanda, minha esposa, a gente pôde, quando o mundo era normal, a gente pôde viajar e conhecer as terras do Egito. Foi uma viagem inesquecível, foi muito bacana, enfim, um dia a gente pode contar mais histórias. Mas no meio dessa viagem, teve um momento que a gente visitou o Museu do Cairo. Foi um dos pontos que a gente pôde visitar ali importantes. E eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção nesse museu foi que o guia ia mostrando pra gente os artefatos ali, os itens em exposição. Lógico, muitos sarcófagos, achados arqueológicos, haviam múmias e toda essa coisa que você já deve imaginar. E ele ia contando um pouquinho da história de cada um dos itens e acabou mencionando bastante sobre o sistema religioso do Egito Antigo. Lembrando que a gente está falando da época áurea do Império Egípcio, toda essa história que a gente conhece. E aí, algumas coisas me chamaram a atenção, porque quando ele começou a descrever a forma de religião desse Egito Antigo, ele mencionava justamente a diversidade do panteão de deuses daquele tempo. Então, por exemplo, o rio Nilo era um deus. Por quê? Porque o Egito está localizado numa região semidesértica, digamos assim, e só que a proximidade com o rio fazia com que a terra fosse fértil. Então o rio Nilo, de certa maneira, sustentava a agricultura, a economia, por que não, a alimentação do país, é o que tornava, uma das coisas que tornava o país poderoso. Então o rio Nilo se tornou um deus. Outro deus importante para o sistema religioso egípcio era o deus Sol. Aliás, vários sistemas adoravam o Sol, né? Então os egípcios também tinham o Sol como uma grande divindade. Um desses deuses me chamou muita atenção, porque uma divindade do Egito Antigo era o gato. O gato que você deve ter em casa, pelo menos eu tenho 2 em casa, ele era tido como um deus no Egito Antigo. E você sabe por quê? Essa história é curiosa. O Egito sofria com pragas de ratos. Haviam muitos ratos que invadiam as terras, enfim. E eles não tinham sistemas para lidar com isso como nós temos hoje. Só que um dia se percebeu que o gato caçava o rato. Então a lógica é simples. Se o rato é um problema e o gato resolve o problema do rato, ajudando assim o ser humano, logo o gato é um deus. Você percebe? O gato era adorado como uma divindade simplesmente porque ele resolvia um dos problemas do ser humano egípcio. Ou seja, ele abençoava a vida do egípcio. Logo ele é um deus. Isso é muito curioso, porque mostra que o sistema de crença daquele tempo, daquela cultura, era uma religião muito concreta. Quando o egípcio olhava o gato caçando o rato, ele não via um Deus poderoso que criou o gato para poder proteger o egípcio, mas ele viu o gato como Deus e o rato como o mal. O rato é o mal, o gato é o bem, então o bem é Deus. Deu para entender a lógica? Uma religião concreta, que via na criatura não a expressão do Criador, mas o Criador em si. Com essa compreensão, a gente começa a perceber justamente que o sistema, que divindade ou outros deuses, ou falsos deuses, não são apenas entidades sobrenaturais, mas pode ser a própria criatura que nós colocamos acima do Criador. Deixa eu colocar isso de outra forma. Idolatria no conceito bíblico não é necessariamente a exaltação de um ser sobrenatural. Idolatria no conceito bíblico é a exaltação da criatura acima do Criador. Romanos capítulo 1, no verso 19 a 20 e verso 25, diz assim: Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente.
por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Porém, o texto continua, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Você percebe o que o texto está dizendo? Idolatria não é apenas erigir uma estátua em nome de um santo. Idolatria não é apenas se curvar diante de uma entidade mística. Idolatria não é apenas servir ao Deus hindu ou de algum outro sistema de crença. Idolatria é colocar a criatura diante do próprio Criador. Idolatria é servir coisas ao invés de Deus. Com isso a gente compreende que talvez hoje existam deuses contemporâneos que têm tomado o lugar de Deus e se tornado verdadeiros ídolos em nossa vida. Então aqui eu preciso parar e te fazer a pergunta, que na verdade vai ser a pergunta que vai nos acompanhar ao longo de toda essa série. Que tipo de idolatria talvez nós temos praticado hoje? Não quem, tá? Mas o que no meu coração tem tomado o lugar de Deus? Será que é possível que você hoje tenha um ídolo na sua vida que tem tomado a posição de Deus no seu coração? Nas próximas semanas, ao longo dessa série, nós vamos estudar alguns desses tipos de ídolos que muitas vezes têm nos levado a pecar contra Deus, quebrando inclusive o primeiro mandamento. Mas hoje, para poder introduzir essa série, poder terminar com uma reflexão a partir dessa compreensão que tivemos, eu gostaria de te deixar 3 dicas práticas, 3 espécies de termômetros, para nós avaliarmos se existe talvez alguma forma de ídolo que no nosso coração tem tomado o lugar de Deus. Eu queria que você pensasse se existe algum tipo de Deus Sol, algum tipo de Deus Água, ou algum tipo de Deus Gato contemporâneo que você também tem adorado muito mais do que o próprio Deus. 3 medidas. A primeira medida que eu te sugiro para a sua autoavaliação é o seu tempo. O tempo é a primeira medida, talvez a mais comum, para nós entendermos quem de fato é o Deus da nossa vida. Se você lembrar bem, na semana passada, se você esteve conosco, nós conversamos um pouquinho sobre a importância de separar tempo para Deus e pensamos justamente sobre quão fundamental é o tempo na questão da adoração. A pergunta aqui é, em que nós temos dedicado as horas diárias que temos à disposição? Talvez se eu perguntasse para cada um que está assistindo esse vídeo, perguntasse assim, olha, o que é prioridade na sua vida? Bom, se você está assistindo esse vídeo é porque você ama Deus. E eu me permita presumir que a resposta seria unânime. Deus é prioridade na nossa vida. Mas e se eu fizesse essa mesma pergunta para a sua agenda? E se eu fizesse essa mesma pergunta para o seu sistema de horários diários? Será que a resposta continuaria sendo a mesma? Se eu perguntasse para a sua agenda o que é prioridade na sua vida, será que Deus apareceria como o primeiro tópico? Existe uma frase que a gente repete o tempo inteiro, já se tornou quase que um bordão até vazio de significado, que é a frase, eu estou sem tempo. Você já parou para pensar que a frase estou sem tempo é uma das maiores mentiras da atualidade? Das maiores falácias que nós repetimos constantemente? Aliás, eu me incluo nesse grupo também muitas vezes. O tempo que nós temos à disposição hoje é o mesmo tempo que nós sempre tivemos. Ao longo de toda a história da humanidade, o dia tem 24 horas, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. 24 horas é a mesma quantidade de tempo. Aliás, em tantas coisas que o mundo já mudou, o tempo é um dos únicos elementos que permanece intacto ao longo de toda a história. Só que ainda assim, a gente julga que hoje tem menos tempo para fazer as coisas. Por quê? Aliás, você quer um pouco mais? Você já parou para pensar que a tecnologia, a grande promessa que toda tecnologia traz é facilitar as coisas, acelerar as coisas para que nós tenhamos mais tempo? Só que parece que quanto mais nós enfiamos a cabeça em tudo isso, menos tempo a gente tem.
Com isso a gente vai percebendo que o problema nunca foi falta de tempo. O problema sempre é e sempre será falta de escolha, decisão e priorização. A verdade é que nós sempre teremos tempo para aquilo que nós achamos digno de nosso tempo. Eu vou repetir, escute com atenção. Nós sempre teremos tempo para aquilo que nós julgamos ser digno do nosso tempo. Você sabe do que eu estou falando. Não importa quão atarefado você está, quando alguma coisa muito importante aparece, você deixa tudo de lado, porque aquilo é prioridade. Então deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais provocativa. Baseado na sua agenda, quão digno do seu tempo Deus é? Quão digno do seu tempo Deus é? Segundo a sua agenda, quem realmente é o seu Deus? Segundo o termômetro, falamos do tempo. Segunda forma de identificarmos nosso Deus contemporâneo são os nossos sonhos. Eu acho interessante falar disso porque nem sempre a gente coloca os sonhos como uma forma de medir nossa questão de espiritualidade. Mas você já parou para pensar que os sonhos têm que ver com nossas expectativas e as projeções do que realmente estão no nosso coração? Sabe aquela pergunta clássica? O que você projeta, ou onde você projeta estar, como você sonha estar daqui a 10 anos? Você já parou para pensar na complexidade das informações que estão presentes na resposta dessa simples pergunta? Quando você entende qual é o seu sonho, ou quando você se projeta para o futuro, você ali apresenta pelo menos 4 elementos. O primeiro deles, você revela o que realmente você considera importante. Quando você faz uma projeção para daqui a 10 anos, você não fala de coisas fúteis, você não fala de coisas triviais ou temporárias. Você apresenta aquilo que você julga primordial, aquilo que é fundamental, aquilo que não pode faltar. Segundo, nessa resposta você revela o que você realmente deseja. Numa projeção de 10 anos, você não fala das coisas ruins que você tem que tolerar. Você fala daquilo que você gostaria de fato de que estivesse ali. Quando você faz a projeção nos seus sonhos, você também revela o que você fará a seguir. O que eu quero dizer com isso? Você revela qual vai ser a sua ação. Quando você projeta o seu sonho, você revela pelo que você vai lutar, pelo que você vai correr, ou do que você vai correr atrás. Mas o quarto item é que quando você fala do seu sonho, você também revela o que você não gostaria de ter. De 2 formas. Primeiro, se você tem algo hoje e isso não está no seu sonho daqui a 10 anos, significa que você gostaria de abrir mão disso. Mas a segunda forma, talvez mais perigosa aqui na questão espiritual, é que aquilo que não está no seu sonho daqui a 10 anos é algo que você não gostaria de receber. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Onde está Deus nos seus sonhos? Quando você começa a projetar futuro, expectativas, planos, onde Deus entra? Onde Deus aparece? Segundo os seus sonhos, quem é o seu Deus? Terceira medida para concluir o estudo de hoje que eu apresento para você, o terceiro termômetro para avaliarmos os deuses contemporâneos, tem que ver com a abnegação. E talvez eu diria que essa é a medida mais poderosa de todas. Lucas capítulo 9, verso 23 diz, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Servir a Deus muitas vezes implica em abnegação, mas não apenas abrir mão de coisas. Seguir e servir a Deus implica em abrir mão de si mesmo, negar-se a si mesmo. É isso que significa, esse é o preço do discipulado. Você está disposto realmente a abrir mão de quem você é para poder seguir a Deus? Note que nesse termômetro, a pergunta aqui é um pouquinho diferente. A pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, para avaliar esses falsos deuses, não é do que estamos dispostos a abrir mão, não é essa a pergunta reveladora.
A verdadeira pergunta é: do que não estamos dispostos a abrir mão? Aqui está a revelação. Do que não estamos dispostos a abrir mão? Se Jesus aparecesse para você hoje em pessoa e dissesse: Dani, abre mão disso, disso e daquilo, qual é o elemento que você teria que, com dor no coração, olhar para os olhos de Cristo e dizer: Jesus, desse elemento eu não consigo. Aqui está o seu verdadeiro Deus. Veja que a Bíblia apresenta exemplos que nos mostram que seguir a Cristo, ou a abnegação que Deus pede, nem sempre é tão simples. A abnegação que Deus pede nem sempre é apenas gaste mais tempo comigo, abra mão da rede social, ou abra mão de um filme. Muitas vezes implica em coisas muito mais sérias. Você estaria disposto a abrir mão dos seus bens para seguir a vontade de Deus? Tal qual Cristo pediu para Zaqueu? Você estaria disposto a abrir mão do seu trabalho para viver a vontade de Deus? Tal qual Cristo pediu para os seus discípulos? Você estaria disposto a abrir mão da sua cultura, tanto cultura social quanto cultura religiosa, tal qual Cristo pediu para Paulo? Você estaria disposto a abrir mão dos seus planos de casamento e de formação de família para fazer a vontade de Deus, tal qual Deus pediu para Oséias? Você estaria disposto a abrir mão do seu filho tal qual Deus pediu para Abraão? Segundo a sua disposição em abnegação, quem é o seu Deus? O pastor e autor Tim Keller, em um de seus livros, tem a frase que diz: qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Especialmente as melhores coisas da vida. O que tem se tornado um Deus no seu coração? O que você precisa tirar da frente para que Deus possa ser o único na sua vida? Você ora comigo? Santo Deus, poderoso Deus, grandioso Deus, o único Deus. Ah, Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos chamar de seu povo e de te chamar de nosso Deus. Obrigado por esse privilégio. Ah, Senhor, mas quantas vezes a gente acaba se distraindo com as coisas? A criação revela tanto o teu poder. Tem coisas tão maravilhosas que o Senhor criou, mas às vezes a gente acaba adorando mais a criatura do que o próprio Criador. Quantas vezes a gente acaba olhando para o gato e adorando ele, ao invés de adorar o Criador que fez o gato? Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê coragem para reavaliarmos nosso tempo, o uso dele. Te peço que o Senhor nos dê coragem para reavaliarmos as expectativas, projeções e sonhos que nós temos para o futuro. E que o Senhor nos dê coragem, fé suficiente para abrirmos mão de tudo que for necessário, mas que o Senhor seja o único Deus de nossa vida. Ainda que sejam as coisas boas, ainda que sejam as coisas que tornam essa vida mais feliz, nada
absolutamente nada nem ninguém deve ser maior do que o Senhor. Porque o Senhor é o nosso único, não o maior, não o mais poderoso, não o mais amável. O Senhor é o nosso único Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.